uma cereja muito especial, que eu acho que é o convívio com os amigos espirituais. Eu acho que não tem nada mais agradável, nada mais cheiroso. Nós estamos falando de matéria, né? Então a gente usa os adjetivos da matéria, né? Assim como a gente diz que o passeio foi gostoso, passeio não se come, passeio a gente vê, mas são os termos de comparação que a gente tem. Então o convívio com os amigos espirituais é extraordinário. E em algumas ocasiões, os amigos espirituais passam um bizu para a gente, um panorama. Então eu lembro de uma ocasião que um amigo espiritual disse que se a gente pudesse enxergar, a gente veria que o terreno estava cheio de folhas. Então eu não sei o que é que tem aqui, mas eu imagino que deve ter um bocado de coisa bacana que eu, infelizmente, não consigo enxergar. Mas tem gente que vê, e é isso que a gente pede, que a gente possa estar aqui no nosso trabalho sintonizado com essas energias que vêm até aqui para nos favorecer. O nosso trabalho de hoje é falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, o capítulo se chama Sede Perfeitos. Nós vamos falar do item 3, que é o homem de bem, mas a gente adaptou e colocamos o título de Jesus, o modelo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não foi escrito por Kardec, né? Kardec reuniu os ensinos dos amigos espirituais e fez um livro, certo? O Livro dos Espíritos e vários outros. Então, a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo funciona assim. Você fala, por exemplo, Jesus falou sobre o perdão lá em Marcos, não sei onde, lá em Mateus, não sei o que lá. Então, Kardec reuniu tudo que fala sobre perdão e colocou um capítulo sobre perdão. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é igual ao Novo Testamento, que tem aquela, então, fulano foi filho de ciclana, viu isso, aconteceu aquilo, nasceu não sei quem, e aí Jesus foi caminhando. Não. Kardec reúne as lições e, antes de iniciar o estudo das lições, existe uma introdução no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec foi um tremendo professor, ele falava praticamente todos os idiomas da Europa, ele veio de uma família de juízes, advogados, pessoas de uma cultura muito grande. E aqui uma curiosidade, Kardec, na encarnação passada, ele foi um sujeito chamado John, ou em tcheco, Jan, J-A-N, que significa João, Jan Hus. Ele foi reitor da Universidade de Praga, e ele morreu pegando fogo lá numa fogueira por causa das convicções dele. Então esse Kardec, fazendo o Livro dos Espíritos, ele coloca na introdução uma série de conceitos para a gente poder entender e ficar contextualizado e aí passar a entender a mensagem do Evangelho. E ele inicia o Evangelho, a introdução, dizendo que o Novo Testamento pode ser dividido em 5 partes essenciais. 4 dessas partes são objeto de discussão e de questionamento. Essas partes são os atos comuns da vida do Cristo. Ele andou por aqui, andou por ali, nasceu não sei onde, ficou até não sei que idade desaparecido, depois voltou, mas tudo isso é questionável, né? Um monte de teorias a respeito. Jesus era extraterrestre, ele tinha corpo fluídico? Não, ele tinha corpo físico. Ah, mas como é que ele aguentava tudo aquilo lá, porque a matéria dele não era a matéria que a gente conhece? Tá, isso é questionável. Uma outra parte dos evangelhos também fala dos milagres e das curas. Isso também é questionável. Curou mesmo? Será que o cara, sei lá, aplicou alguma ciência? Será que foi verdade isso? Outra parte dos evangelhos diz respeito às predições ou profecias. Determinada coisa vai acontecer? Questionável. Várias pessoas não acreditam, gostam ou não gostam. E existem as palavras que a Igreja Católica, particularmente, pegou para definir seus dogmas. Por exemplo, Maria era imaculada, era virgem, Jesus nasceu numa condição tal. Tá bom. Tudo isso é objeto de discussão, tem crença e descrença a respeito. Mas existe uma parte, considerando que o Evangelho pode ser dividido em 5 itens, digamos assim, existe um item que é absolutamente inquestionável e que consta no Evangelho. É o ensino moral de Jesus. Não existe um ser humano sequer que se aproxime da capacidade de amar que Jesus teve, inclusive contrariando todas as convenções estabelecidas até então.
e pagando todo o preço que ele teve que pagar por agir corretamente de acordo com a sua consciência. Muito bem, os evangelhos falam da vida de Jesus. A vida de Jesus pode ser oferecida como um código de conduta que é aplicável, é muito interessante isso, é aplicável em todas as circunstâncias da nossa vida. É absolutamente inquestionável a forma como Jesus propõe que a gente leve a nossa vida, e é um código infalível, é um código inquestionável. A gente poderia dizer que é um roteiro infalível para a felicidade. A gente ainda tem um vínculo. Eu nunca fui católico, nesta vida pelo menos não, mas é natural que a gente viva na sociedade ocidental, em que o catolicismo é predominante. É natural que a gente ainda tenha muito ranço. Não estou falando mal da Igreja Católica, não, de forma alguma, mas é questão de crença, tipo céu e inferno, eu preciso me comportar bem, que é para ganhar o céu, esse foco, algumas questões. Deus mandou o seu filho para o nosso planeta. O seu filho, eu também sou filho, então Jesus seria o filho único? Não. Então a gente ainda tem um pouco desse ranço, né? Muitos de nós viemos da Igreja Católica. Então esse roteiro que Jesus nos oferece é um roteiro para felicidade, não é para a gente receber um prêmio ou para a gente evitar ser punido. E eu costumo dizer também que a perfeição ela seria, na minha opinião, um lugar, vamos chamar de lugar, é um lugar muito confortável, porque quando a gente é perfeito, a gente age com perfeição. Se eu fosse perfeito, eu saberia me conduzir com Francisco sem provocar mágoa, sem provocar consequência ruim. Eu saberia ser gentil com perfeição. Eu saberia ter energia nas situações em que eu preciso ter energia, com perfeição, sem magoar ninguém. Eu conseguiria ser doce e compreensivo nas situações que assim requerem. Então a busca pela perfeição não é para a gente conseguir um lugar no céu. E eu falo assim, pode parecer uma piada, mas uma amiga, né, que trabalhou comigo num outro lugar, num outro planeta, num outro país, muito distante, mas eu tinha uma amiga que ela acreditava piamente que ela, se comportando de tal ou qual forma, conforme o templo religioso dela achasse que fosse correto, ela teria um apartamento no céu. Agora, o curioso é que tem até o seu fundo de verdade, porque a gente sabe, só que não é no céu, a gente sabe que o plano espiritual, na verdade, ele pré-existe ao plano terreno. Então nós aqui que estamos copiando o plano espiritual. Mas o que ela queria dizer, na verdade, é que se ela se comportasse direitinho, eu acho que alguém lá no céu estaria anotando, né? Deu uma esmolinha para o pobre, anotou. Falou um palavrão, não, perdeu ponto. Ou então, deu carona para uma pessoa que estava precisando. E aí vai acumulando pontos. Quando terminar a vida, imagino, ela teria um apartamento. Poderia ser também uma mansão, quem sabe. Mas a gente ainda está um pouco preso a esses conceitos. Então, a gente precisa buscar a perfeição, porque a perfeição é boa, a perfeição é legal, a perfeição é feliz. Gente, obviamente que é utópico buscar a perfeição nesta encarnação que nós estamos aqui, claro, mas é uma busca constante. Então a questão da gente buscar a virtude não é para que São Pedro, que está lá em cima, anotando os nossos feitos, faça um balanço depois para decidir se a gente vai entrar ou não no céu. É porque o prêmio da gente ser legal é a gente ser legal, é ser feliz, porque isso é bom, isso é virtuoso, é uma coisa muito feliz. Existe uma história, né, que Jesus fala que Pedro tem as chaves do céu, né? Sobre ti, tu és pedra, sobre ti erguerei a minha igreja. Aí ficou essa figura de que São Pedro tem as chaves do céu. Então eu faço sempre uma brincadeira. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo a TV Senado, não vou falar os nomes dos atores, e tem muito tempo isso também. Isso aí possivelmente tem uns 30 anos. E era uma sessão no Senado que tinha poucos senadores. Tinha um sujeito presidindo a sessão, tinha um outro que era um grande orador, fazendo lá a sua palestra, e ele terminou, passou o tempo e ele continuou falando. Aí o senador que presidia a sessão falou com ele assim: ilustre senador, gostaria de informar que seu tempo acabou.
Aí o senador continuou falando, ele insistiu. O senador que tinha a palavra, que estava na oratória, falou assim: senhor presidente, Vossa Excelência é um desses homens que cumpre o regulamento? Ele: não. Aí o presidente retruca: ilustre senador, eu apenas faço cumprir o regulamento. Não, muito bem. Aí o orador dizendo: Vossa Excelência é um desses homens que, quando chegar no céu, as portas, e estiver com São Pedro vai lhe perguntar: ilustre senador, o senhor, quando presidia as sessões, o que é que o senhor fazia? Aí o presidente responderia: ah, São Pedro, eu cumpri o regulamento. Aí o orador, muito irônico, disse: muito bem, senador, pode entrar. Quer dizer, isso é uma ironia, né? Que ele apenas cumpria ordens e, em função disso, ele poderia entrar no céu, porque ele seguiu a cartilha, ele fez tudo que era certinho. Isso é uma piada que eu sempre coloco para dizer o seguinte: é muito importante nas nossas ações a gente fazer essa brincadeira com a nossa consciência. Se São Pedro estivesse vendo, como que ele avaliaria o nosso modo de agir, os nossos pensamentos? É claro que São Pedro não está anotando o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, para no final fazer uma equação matemática e deixar entrar no céu ou não. Isso tudo está na nossa consciência. Nós estaremos no lugar que a nossa consciência nos colocará se estivermos de bem com ela. Conforme diz no Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na consciência. Então é a nossa consciência que tem que ordenar, que tem que direcionar as nossas ações. Os norte-americanos, nós estamos falando Jesus modelo. Vamos colocar aqui alguns modelitos. Daqui a pouco a gente fala do modelo. Os norte-americanos têm uma coisa muito interessante, o país. Eles costumam idolatrar os milionários, os arquimilionários. Agora não se fala mais em milionário, agora são os bilionários. E eles procuram saber, é muito comum nos Estados Unidos, quando alguém faz muito sucesso, as pessoas querem saber o que esse cara come, qual o esporte que ele pratica, qual é a dieta dele, que hora que ele acorda, quais são os hábitos, para, digamos assim, tomar como ídolo, para, sei lá, se o cara atingir esse sucesso todo, eu vou atrás dele, quem sabe eu também tenho todo esse êxito. Nós poderíamos dizer que isso é um guru. As pessoas estão sempre à procura de um guru. O guru, ele pode ser um bilionário, pode ser o pastor da minha igreja, como que o pastor agiria em determinada condição, pode ser o Papa Francisco, quem sabe. Cada um elege o seu guru. Mas o guru, ele fica sendo assim um pouco confortável para a gente, porque ele nos poupa de pensar. E o guru está distante, quanto mais distante melhor, porque o guru, quando está muito próximo, o guru também tem CC, o guru também tem mau hálito, o guru também fica aborrecido. Então as pessoas estão sempre buscando um guru. Muito bem. Nessa de buscar o guru, quem nós devemos seguir? Já que Jesus, digamos assim, está tão distante, ele é tão perfeito, vamos ver, será que tem alguém assim mais perto da gente? Eu não penso em termos do padre, porque eu estou aqui na casa de Pai José, o padre é católico, então eu posso pensar talvez no dirigente, quem sabe, né? Uma pessoa que eu posso seguir, olhando para o lado aqui, me vem à mente o Francisco, que poderia agora, ele podia estar jogando futebol, podia estar tomando chopp, mas ele está aqui no centro, com roupa branca, um espetáculo, a virtude em pessoa. Só que na verdade não é nada disso. Essa questão do modelito, do guru, eles são falíveis. A gente costuma buscar referências mais próximas de nós, porque obviamente que o Francisco também tem mau humor igual eu tenho, ele também fica aborrecido com o calor igual eu fico, hipoteticamente, né? Hipoteticamente. Ele também também é ruim de futebol igual a mim. Então é mais perto, assim, talvez seja mais conveniente eu observar como o Francisco age. Ele é o dirigente aqui da reunião, poxa, ele vai ser uma referência para mim. Costuma ser mais cômodo para a gente, porque a gente buscar as atitudes de Jesus, as virtudes, essa coisa de perdoar incansavelmente, oferecer o outro lado da face. Eu, por exemplo, eu ando na linha. Agora, se pisar no calo comigo, aí eu viro bicho. Era melhor virar gente, né? Mas a gente adora esses exemplos, né? Do voluntarismo, da pessoa que é próxima da gente. Essas pessoas,
não vamos tomá-los como gurus, ok? Nós podemos ter como referência. Eu tenho um amigo que, uma ocasião, o filho dele nasceu, isso aí já se vão 30 anos, e ele morava numa cidade onde tinha um padre de quem ele gostava muito. Ele não ia muito na igreja, mas esse padre fulano, ele gostava muito dele. O filho dele nasceu, aí um belo dia o padre apareceu lá no nosso serviço, aí esse amigo falou: padre fulano, eu queria batizar o meu filho com o senhor. Aí o padre devolveu para ele: olha cara, eu vou estar de férias, mas você pode procurar lá eu não sei o nome, tem pessoas na igreja que batizam também, não precisa ser só o padre. Procura lá o fulano, o ciclano e tal. Aí esse amigo muito palhaço falou assim: padre, o senhor me desculpe, mas eu não quero que meu filho seja batizado por um cara que pode ser mais cachaceiro do que eu. Eu queria que o senhor batizasse ele. Isso é engraçado, o padre em questão, ele não é o exemplo da santidade ou da pureza, mas é referência. Era um cara de quem esse amigo meu gostava, e ele entendia, é legítimo isso, ele entendia que, poxa, eu quero que um sacerdote batize meu filho, uma pessoa. Eu não quero um cara comum igual a mim, né? Nas palavras dele, alguém que pode ser mais cachaceiro do que eu. Então essa questão do guru, podemos usar, não, guru não, mas essa questão da referência. Então o padre fulano lá, era uma referência para ele, talvez, não era um modelo absoluto. Um exemplo aqui muito interessante, o Papa Francisco agora recentemente não, assim que ele assumiu o apostolado dele, ele deu um grande recado para a igreja, dizendo que não se nega a bênção a ninguém. Poxa, se tornou uma referência de tolerância. O Papa Bento XVI, quando assumiu, não me lembro quando foi, ele, muito rígido, muito rigoroso, assumiu com a ideia de acabar com esses escândalos na igreja, não deixar passar nada em branco, essas questões desagradáveis que acontecem. No entanto, nos anos 60, quando ele comandava um determinado setor, num determinado lugar, aconteceu um escândalo e, para bem, digamos assim, da diocese, ele procurou encobrir ao invés de apurar. Então, cara, a questão é que nenhuma das pessoas que nós citamos aqui, nenhum deles é santinho. O Francisco, obviamente, que tem as suas referências, como a Márcia, cada um de nós tem as suas habilidades específicas que pode, legal, de repente o Francisco é muito ruim de bola, mas é um excelente jogador de vôlei, ótimo, então talvez no voleibol seja a minha referência, no futebol não seria. E falando na referência, eu me lembro agora, vamos voltar lá no ano de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão. O goleiro do Brasil era o Marcos, que era goleiro do Palmeiras, e ele é um sujeito muito de carne e osso, muito mesmo. Inclusive ele fumava, não sei se ainda fuma. Aí ele conta que teve uma ocasião que foram cobrar dele: poxa, mas você é atleta, né? Goleiro do Palmeiras, atleta da seleção, você fuma. Aí ele disse uma frase, ele é um sujeito muito interiorano, né? Muito simples, muito autêntico, sincero também. Ele falou: cara, não me segue que eu não sou novela. Então ele quis dizer o seguinte: cara, eu fumo, não acho que é legal, mas não é para me copiar não, tá? Pode esquecer, essa parte aí você esquece. Agora, quando você estiver me vendo fazendo uma grande defesa, pode aprender do jeito que eu faço, que eu treino bastante. Agora, essa parte do fumo você não considera. É interessante. Mas isso significa que a gente deve não se importar com os nossos atos quando nós estamos diante de pessoas para quem a gente pode ser referência, como os filhos, os alunos, se eu sou professor. É claro que nós temos responsabilidade sobre a influência que a gente causa. Não é a isso que eu estou me referindo. Eu estou falando, já que nós estamos buscando o modelo, eu estou falando de nós buscando o modelo. E não a gente como sendo lá o professor ou o pai, que a gente tem que servir de referência para alguém. É claro que a gente tem que se preocupar em não ter maus hábitos, em ter boas atitudes, claro, sem dúvida alguma. A gente precisa cuidar de influenciar bem as pessoas. Mas o exemplo aqui do goleiro Marcos foi para dizer que ele não é perfeito, é um excelente goleiro. E assim nós precisamos compreender que fora Jesus, o modelo, todos os demais são modelitos. Tem referências em algumas áreas específicas, mas não são perfeitos. E vou me lembrar, lá dos anos 80, tinha um conjunto de meninos, um conjunto musical chamado As Frenéticas.
elas tinham uma letra muito interessante que dizia o seguinte: o que mais me dói é que você escolheu errado o seu super-herói. Muito interessante, porque a gente vive procurando o super-herói. É o dirigente aqui da mesa, é o padre, é o, sei lá, é o jogador de futebol tal. E essas podem ser referências, mas a gente não deve buscar o super-herói. Nós devemos buscar o modelo autêntico, que é Jesus. Mas falando em referência, todos nós temos referências na nossa vida. Eu tive um professor na época da universidade, que ele era um gigante de conhecimento. Lá naquele tempo, nos anos 80, ele já tinha mestrado, que era uma coisa raríssima, numa determinada disciplina. Ele tinha lá suas questões, ele tinha muita predileção pelas meninas da sala do que pelos meninos, tratava de forma diferente, mas ele teve uma questão extraordinária. Depois que a gente terminou a universidade, ele dava aula de uma disciplina que era de 6 meses só, mas era uma cadeira muito extensa, tinha muita matéria, muito conhecimento, e o currículo estabeleceu que ele ia falar sobre esses tais assuntos aqui. Mas acontece que ele poderia falar sobre isso, mas eram 6 meses. Quando a gente terminou a faculdade, esse professor combinou comigo e com mais 3 amigos, a gente pegava o carro, viajava até a casa dele, que ficava no outro município, e assim nós fizemos durante alguns meses, à noite, absolutamente de graça, e ele deu para a gente, ele ministrou. Esse pedaço aqui da matéria foi na faculdade, esse outro aqui foi na casa dele. Que atitude extraordinária, que grande referência. E teve uma ocasião na minha vida em que eu fui exercer um trabalho em que eu precisei esses conhecimentos da faculdade, sim, mas esses aqui que ele ministrou na casa dele, e eu descobri o telefone dele muitos anos depois de ter estudado com ele, e liguei: professor fulano, eu queria agradecer ao senhor, porque aquela disciplina lá atrás que o senhor ministrou para a gente na sua casa, uma parte do sustento da minha família vem dos conhecimentos que o senhor passou. Ele ficou muito feliz. É uma referência, não é um modelo, mas é uma referência naquele assunto específico. E agora, falando na referência, todo mundo aqui exerce um papel, vários papéis: chefe, funcionário, pai, mãe, colega da mesa, orador, dirigente. Cada um exerce diversos papéis ao longo da sua vida. E eu estou me lembrando agora de uma pessoa que foi muito importante na minha vida: meu pai. Meu pai, quando era jovem, quando era garoto, ele foi coroinha, esses meninos que ficam lá ajudando o padre. Mas ele nunca influenciou os filhos para que frequentassem a igreja católica. Minha mãe foi espírita desde sempre, mas é interessante que meu pai achava muito importante que nós frequentássemos, e a minha mãe dava direcionamento. Então nós fomos nascidos e criados no Grêmio Espírita, que foi da maior importância para mim, para as minhas irmãs também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sobre as referências. Meu pai fumava até uma certa idade, não sei até quando. Gente, eu não estou querendo falar que o cigarro aqui não está naquele papo careta aqui do cigarro, do álcool, não é isso, né? Coincidiu, né, do goleiro Marcos lá, que é fumante, e coincidiu da questão do meu pai, que fumava. Mas engraçado que meu pai, ele se preocupou em passar valores. Então eu nunca vi meu pai fumar. Curioso. Acho que meu pai tinha muito medo, né, que talvez, né, pudesse influenciar. Quando eu era garoto, havia umas festas aqui no Parque de Exposições de Barra do Piraí, tinha a festa da Igreja de Santana, e uma coisa que a gente adorava fazer era joguinho: pega bolinha para acertar no quadradinho, aí ganha um prêmiozinho. E o meu pai uma vez soube que eu, sei lá, tinha jogado alguma coisa dessa aí, e ele fez um escândalo, porque ele tinha pavor de jogo, porque o meu avô, o pai dele, teve sérios problemas com vício em jogo e tal. Então o que eu quero ressaltar é o seguinte: foi a intenção que o meu pai teve de passar esses valores. Olha, poxa, não joga não, isso não é legal, não faz isso. Meu pai teve 2 empregos sempre, além de bancário, ele trabalhava fazendo publicidade e tal, mas ele não era perfeito. O meu pai nasceu nos anos 30, essa geração de quem nasceu nos anos 30 não ajuda a esposa em casa, não lava vasilha, não faz comida, não dá mamar para neném, certo? Os pais de hoje, né, parece que tem uma compreensão muito maior. É um casal cuidando dos filhos, cuidando das finanças, os 2 estão no mercado de trabalho, é uma outra visão. Mas o meu pai era referência de trabalho fora de casa.
Então, mais uma vez, o meu pai era o meu ídolo, ele era impecável. Não, de forma alguma. O meu pai era uma referência, ele tinha 2 empregos, ele trabalhava muito. Não me lembro de ver meu pai à toa, a não ser em casa. Ele chegava em casa, a minha mãe passava lá o aperto de ter seu trabalho, de cuidar das suas coisas, de criança, de cozinhar. E uma coisa curiosa, os 3 últimos anos da vida do meu pai teve câncer, fez quimioterapia, ficou curado e tal. Na ocasião, nós trabalhávamos num centro de Umbanda no Rio de Janeiro, trabalhamos lá durante uns 10 anos, e um dos amigos espirituais, de quem eu gostava muito, um belo dia veio perguntar para mim: e aí, meu filho, como é que vai seu pai? Eu falei: tá bem, tá tudo legal, tá se tratando, tá cuidando. Ele: muito bem, e você não deixe, né, de frequentar a casa, apesar dos... Eu tinha que ir muito com meu pai, viajar, às vezes fora, 3 dias, tinha uma agenda muito extensa, um monte de coisas de medicina, num monte de lugares. Mas o que eu achei interessante foi esse amigo espiritual, ele se chama Lua e Estrela. Ele disse assim: meu filho, você frequenta aqui a nossa casa, o seu pai não frequenta, mas nem pense em imaginar que você tem mais espiritualidade do que ele. Eu achei muito interessante isso, porque cada um manifesta a sua espiritualidade de uma forma. Então, o meu pai, porque eu tenho muita gratidão, e a gente vai ficando mais velho, a gente percebe isso melhor, né? Porque a gente também é pai, sabe o aperto que a gente passa para pagar a escola, criar, levar, fazer, saúde, médico. Eu percebia muito, né, no final da vida do meu pai, o quanto havia sido forte esse legado que ele deixou, de perfeição? Não, de dedicação, de valores, de referência. E para finalizar, né, o meu pai, sempre que a gente fazia uma maratona dessa, eu trabalhava em Maricá, ia para o Rio, tomava um banho para quebrar o cansaço, depois ia para 3 Rios, a gente ia para Juiz de Fora, fazia tratamento e tal. Aí quando a gente terminava uma jornada dessa, meu pai falava: meu filho, muito obrigado, não tenho como agradecer. Eu falava: papai, tem a menor chance de eu retribuir para você o que você fez pela gente. Eu não tenho a menor pretensão, é impossível retribuir, e é um prazer a gente estar juntos. Então, gente, está aí. Referências é uma coisa que a gente pode ter na nossa vida. Jesus é o modelo, mas a gente pode ter algumas referências que não serão modelos absolutos. Vamos chamar de modelito. Vamos falando em modelitos, eu gostaria de morar nos Estados Unidos. As pessoas lá comemoram Natal, família, aquela coisa bonita, fala-se em liberdade, democracia. Emmanuel, eu não gostaria de morar, não, é só para iniciar aqui essa fala. Emmanuel fala que todos os povos do mundo são virtuosos. Cada povo no nosso planeta tem uma missão específica. Os israelenses gostam muito de se colocar como povo escolhido. Claro, eles foram o povo escolhido para receber a mensagem de Moisés, os 10 mandamentos, para receber Jesus, sim. Só que os russos também foram o povo escolhido para derrotar os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Coitado, eles passaram um aperto danado, cada um seguiu aí seu carro, foi uma coisa pavorosa. A França foi o povo escolhido para receber Kardec. Isso foi no tempo de Napoleão, em que a França era um país agrário, se tornou forte economicamente. Napoleão fez os esgotos de Paris, fez o analfabetismo na França praticamente ser erradicado, para que a França se tornasse o país mais importante do mundo na questão cultural. Todos os povos são escolhidos em algum momento. Como o Brasil foi escolhido para ser a terra da fraternidade, do entendimento. Então são referências. Os Estados Unidos, como diz Emmanuel, os norte-americanos, eles são, na verdade, filhos do Império Britânico, que, na verdade, são filhos de Roma. É como se fosse assim, são os romanos que foram mudando de endereço. São os espíritos dos romanos que mudaram de endereço. Como diz Emmanuel, são espíritos enérgicos e agressivos. São grandes realizadores. Os americanos têm uma coisa muito interessante, que é o pragmatismo. Vou dar um exemplo aqui. Se você... Não sei se dá para fazer com isso aqui. Não dá. Se você pegar um barbante, uma linha, se você pegar um barbante comprido, se você trouxer ele para cá, ele vai fazer um arco.
Isso aqui se chama linha de pressão. Os gregos antigos já estudavam isso aí. O que é a linha de pressão? É uma cordinha que, se você rebater, se você, ao invés de pegar a cordinha assim, se você virar para cima, você pode fazer uma ponte com esse desenho, que toda a carga que está passando ali por cima, ela vai se distribuir para as pontas, para os pilares. Os gregos antigos pegavam essa linha de pressão e faziam uma série de teoremas e de discussões a respeito. Os americanos não, eles têm um espírito prático. Muito legal. Serve para quê? Serve para fazer assim, aí você coloca aqui em cima um tabuleiro, aí você passa um aqueduto, vai levar água lá de Ipiadas para abastecer, sei lá, Vargem Alegre, por exemplo. Então os americanos têm um espírito prático, eles são grandes realizadores, fizeram uma sociedade extraordinária, os romanos, agora os americanos, e eles são grandes apregoadores da liberdade. Emmanuel fala que o conceito de família, em nenhum lugar do planeta, ele é tão forte quanto nos Estados Unidos, a questão da família, papai, mamãe, comemorações e tal. Sim, mas os americanos têm os seus problemas. Eles são o xerife do mundo. Então, ao mesmo tempo que apregou a liberdade no seu território, não importa, entra governo democrata, governo republicano, eles influem em diversas partes do planeta, inclusive contra a democracia. Vamos lembrar aqui que o Talibã, lá no Afeganistão, o Talibã lutava contra a União Soviética, que invadiu o Talibã. Os Estados Unidos, a CIA, que é a agência de espionagem americana, os Estados Unidos criaram uma milícia para lutar contra os soviéticos. Dessa milícia veio Bin Laden, Al-Qaeda, etc. Então é interessante, eles são referência de tolerância, democracia no seu plano interno? Sim, mas eles têm as suas mazelas. Eles levam a forma como eles agem com o resto do mundo, não é uma forma, digamos assim, muito correta. Então podemos ter como referência? Sim, é uma referência, mas não pode ser um modelo. Os japoneses, por exemplo, são perfeccionistas. Os americanos gostam de vencer. Desde que nasce, o americano na escola, ele vai fazer lá o balé, vai fazer a ginástica, o vôlei, tudo é competição, tudo tem que ganhar, tudo é estatística, tudo é assim. Os americanos nasceram para vencer, digamos assim. Então eles querem fazer um carro que venda mais do que todos os outros. Os japoneses já têm outra vibe. Os japoneses querem ser perfeitos. Eles querem que o carro dele venda mais porque ele é perfeito, porque ele é bem feito. O sistema Toyota de fabricação de carros é tão interessante que, num dado momento, se qualquer funcionário descobrir um defeito, ele pode acionar um mecanismo lá, paga a produção, reavalia. Pois é, esses japoneses que são tão perfeitos, que são tão admiráveis, meu filho mais velho, numa ocasião, no tempo da faculdade, ele teve um namorico com uma moça de origem japonesa, e ele falando com a gente que estava encantado, que ela fala baixinho, que ela é muito educada, que ele conheceu a família dela, que todo mundo é muito fofinho. Sim, sem dúvida. Mas os japoneses não podem ser nosso modelo. Eles podem ser um modelito nessa questão do perfeccionismo. O Japão tem um problema sério, que a população está diminuindo, porque os japoneses têm a busca da pureza. Então, eles não gostam muito, não admitem muito que entre imigrante, e que, curiosamente, é um dos segredos dos Estados Unidos. Todo mundo quer ir para lá. Então, a natalidade estando baixa, mesmo assim a população cresce, você tem mão de obra. Então, é interessante. E o Japão também tem um passado imperialista, muito, assim, não louvável, né? Por isso que os países asiáticos não gostam dos japoneses, os japoneses não gostam que tenha imigrantes, consequentemente, para manter a pureza da população, com a natalidade baixa, a população está diminuindo. Então, e para finalizar aqui o caso dos japoneses, aquela música da Joyce diz: uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Então é interessante, né, quando a gente contraria as leis, quando a gente vai de encontro ao que a consciência manda, às vezes acontecem, não é castigo divino, mas às vezes é necessário que alguns cataclismos aconteçam para um redirecionamento. E por incrível que pareça, às vezes funciona. Vamos agora falar de pessoas exemplares. Nós estamos falando de modelitos, né? Nós tivemos Saulo de Tarso, que nasceu grego. Ele era o chefão lá do templo. Não me recordo se chamava Sinédrio, porque Sinédrio era no tempo
de Jesus ainda. Jesus já tinha morrido, isso eu não me lembro. Saulo tinha muita energia e ele combateu o cristianismo por entender que as ideias de Jesus eram contrárias aos ensinamentos de Moisés. Mas interessante, e abreviando, o grande pregador das ideias de Jesus nesse tempo era Gesiel, que havia trocado de nome, se chamou Estevão. Isso está num livro chamado Paulo Estevão, que é absolutamente extraordinário, belíssimo. Então Estevão passou a ser a grande referência do cristianismo, amigo de Pedro. Estevão fazia de tudo que se pode imaginar, curava as pessoas, levava a palavra, e Saulo, cada vez mais irritado com isso, convoca Estevão a que ele chegue lá no tribunal deles. Abreviando a história, Estevão foi julgado e foi condenado ao apedrejamento. Então, digamos assim, foi Saulo que matou Estevão, porque sob as ordens dele, sob a direção dele, foi levantado um processo e Estevão foi apedrejado por ser cristão e porque o cristianismo era contra as ideias do judaísmo, então ele era ilegal. Depois disso, Saulo está andando na estrada de Damasco, ele estava indo arrancar a cabeça lá do Ananias, que era uma outra história. Aí Jesus aparece para ele fica cego, Saulo se torna Paulo. Mas onde a gente queria chegar é o seguinte: Paulo não é modelo também, mas a partir do momento em que ele se converte, voltando na história, Estevão, quando ele está à beira da morte, a irmã dele, Abigail, que descobre, poxa, então o Estevão, que é o Gesiel, meu irmão. Aí Estevão fala com ela assim: Abigail, você não deve condenar as atitudes de Saulo, ele agiu em defesa da lei de Moisés o tempo todo. Quando ele conhecer as ideias de Jesus, ele vai defender com o mesmo fervor que ele defendeu os livros de Moisés. Interessante que Estevão morre e a partir desse dia ele vai ser durante 33 anos o principal amigo espiritual de Paulo. Quando Saulo, na estrada de Damasco, fica cego, que Jesus aparece para ele: Saulo, Saulo, porque me persegues? Daquele momento em diante, o Gesiel, agora com o nome de Estevão, se torna o principal amigo espiritual de Paulo. Então, mesmo Paulo, diante da sua firmeza, da sua energia, da sua coerência na defesa das ideias, também não é modelo. É uma grande referência de disciplina, de energia, de alegria. O cristianismo, inclusive, hoje, ele está no Ocidente por causa de Paulo, porque se não fosse por Paulo, a mensagem de Jesus teria ficado restrita à Palestina. Paulo foi, digamos assim, a internet daquele tempo. Ele viajava pela Europa inteira, pelo mar Mediterrâneo, nas galés romanas, e quem pagava as despesas de Paulo era Lucas, que era médico do exército romano. Então Paulo, na verdade, foi o grande repórter do cristianismo. Ele levou a ideia e, tipo assim, ele saía de Barra do Piraí, chegava em Santa Nésia e fundava uma igreja. Saía de Santa Nésia, parava em Piraí, ficava 2 dias, criava mais uma igreja, e assim sucessivamente. Daqui a pouco estava na Baixada, em Paracambi, criando uma igreja. E assim Paulo fez durante vários anos, em todo o mar Mediterrâneo, em volta da Europa e na Ásia Menor. Pedro também, outra grande referência. Agora nós já estamos subindo a escala. Pedro foi o chefe da Mansão do Caminho, da Casa do Caminho, que era, digamos assim, a primeira igreja, né? Alguns católicos pretendem que Pedro foi o primeiro Papa, mas o papado foi criado, eu não lembro quanto não, mas sei lá, 500 e pouco. Nem existia papado, nem existia igreja católica, mas Pedro era o chefe da Casa do Caminho. E Pedro era muito tolerante, muito paciente, muito bondoso, tinha muita paciência com o judaísmo antigo, que queria manter as tradições, tipo assim, quem entrar na igreja tem que ser circuncidado, tem que obedecer a tais quesitos, e ao mesmo tempo ele tinha as ideias novas de Jesus, o perfume do Evangelho. E Paulo dizia que Pedro era tão grande que ele poderia perfeitamente ser chamado de mestre, mas que ele nunca aceitaria ser chamado de mestre. Tanto é que Pedro, quando ele foi morto pelos romanos, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que ele não poderia ter a honra de morrer da mesma forma que Jesus, porque ele não tinha a estatura de Jesus. Então, gente, onde é que nós estamos querendo chegar, falando aqui de norte-americanos, japoneses, Paulo, Pedro, meu pai, a professora, aquele professor a quem eu devo muito, os professores, então, dispensam comentários, o quanto foram importantes nas nossas vidas. É que a gente não deve insistir no padre,
no Papa, falando aqui de futebol, no Zico, é porque eu não acompanho futebol, eu estou lá nos anos 80 ainda. Mas para quem quer cobrar falta, o Zico batia falta muito bem, o Zico pode ser uma referência, tudo bem. Né? Para quem, sei lá, para quem gosta de cabecear, para quem quer se tornar goleiro, o goleiro Marcos, lá que eu disse, que fumava, não me segue que eu não sou novela, ele pode ser uma boa referência, porque quando a bola vai muito longe assim, ele voa direitinho, ele treinou como é que faz para pular, como é que faz para cair. Então, tudo bem, o Marcos pode ser uma referência de goleiro, o Zico pode ser uma referência para quem quer aprender a bater falta, talvez o Francisco, quem sabe o Francisco seja uma referência de pega o microfone, conduz a reunião, mantém as coisas em harmonia, mas não é modelo. Então aí é que a gente queria chegar. Nós precisamos buscar a cartilha, o código de conduta, a forma como o nosso Mestre Jesus trouxe a sua vida e os seus atos, porque aquilo é um código infalível. Ah, mas é impossível, porque as coisas são feitas paulatinamente. Eu sei que é muito difícil a gente ser agredido e não virar bicho e virar gente, que é melhor, né? Diante de um revés é melhor virar gente do que virar bicho, né? Mas a nossa grande referência é o nosso Mestre Jesus, porque a conduta, as palavras, a forma, ele trouxe a maior revolução que o ser humano já viu em toda a sua história, que é a revolução do amor. Até hoje, nos nossos dias, em pleno século XXI, os países se preocupam porque um tem 1.000 não sei quantas ogivas nucleares, o outro tem 3.000 não sei quantas, aí alguém quer desenvolver uma bomba ainda mais assim. Os americanos, a terra da liberdade, em que a família é tão valorizada, 40% do mercado mundial de venda de armas é deles. Por incrível que pareça, e infelizmente, essa indústria da guerra é extremamente lucrativa e é muito interessante. E os países que são, os 5 países membros do Conselho Permanente da ONU, são os maiores vendedores de armas do mundo. Então, cara, não entra nessa de, poxa, lá no Japão que é legal, todo mundo é tão educadinho, todo mundo fala baixinho, os americanos, você tem que ver o Natal, as casas estão coloridas, é uma beleza, no dinheiro deles está escrito, olha que coisa linda, In God we trust, em Deus nós confiamos. Que espetáculo, né? Só que na verdade, nós podemos ter todas essas referências que a gente colocou como modelitos, mas o modelo mesmo é o nosso Mestre Jesus. Então, que a gente possa sempre ter nas nossas vidas as nossas referências, nos momentos cruciais da vida. A gente vai se lembrar lá da professora, que foi tão importante para nós, que não é perfeita, mas naquele momento ela foi extraordinária, o pai da gente, a mãe, como diz aquela música do Milton Nascimento, né? O braço forte te deu o pai, os seios fartos te deu a mãe, eu, pai, te dou o meu amor e sorte. Que a gente possa sempre ter as nossas referências, mas que a gente tenha na nossa consciência que o Mestre Jesus é que é mesmo o nosso modelo. Muito obrigado pela paz dos nossos amigos espirituais.